E as notícias de hoje, nos jornais, telejornais, é a questão da indicação de Flávio Dino para assumir a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Já muitos atrás já havia falado no nome de Dino, e algumas pessoas entendiam que sim, outras não. Há uma situação toda aí voltada para essa questão, e principalmente em relação à substituição de uma cadeira em que uma juíza era a detentora ali estar no STF. A substituição de uma mulher por um homem, num governo em que já se falava muito em que a mulher ocupasse o espaço. Salvo engano, acho que só daqui a alguns anos, 14 anos, se eu não me engano, a possibilidade de uma nova indicação, algo assim. Salvo se alguém resolver descer da cadeira, Sim. que eu acho difícil. Ou então foi impeachmentado. Caso contrário, a possibilidade de uma mulher assumir o STF ainda vai ficar distante. Mas vamos às informações que vêm da agência Senado. Indicado para o STF, Dino será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça em 13 de dezembro. O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 13 de dezembro a sabatina de Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal. Em nota divulgada nas redes sociais do senador, o relator da Comissão de Constituição e Justiça será o senador Weverton Rocha, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Dino passará pela sabatina e precisa ser aprovado pela comissão e pelo plenário do Senado para ocupar a vaga da Suprema Corte, aberta como aposentadoria compulsória de Rosa Weber, que completou 75 anos no início do mês. Mais cedo, após o presidente encaminhar ao Senado as indicações de Dino ao Supremo e do subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, para o cargo de procurador-geral da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as sabatinas e votações devem ocorrer entre 12 e 15 de dezembro. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Dino foi juiz federal por 12 anos, período no qual ocupou postos com a presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ. Indicação de Flávio Dino uma frase de Ives Grandra que me marcou muito, eu li ultimamente, em relação à sabatina, né? Porque um juiz, para assumir a magistratura, ele é sabatinado de forma exímia por uma bancada, por mestres em direito, por uma situação muito mais de exigência, né? Ele tem que ter um concurso, existe toda uma situação muito séria, muito forte, para que realmente assuma e denote notório saber. Aí eu pergunto, o que o Senado conhece tão a fundo do direito, da justiça, do judiciário, do saber jurídico, para estar analisando o notório saber jurídico? Estou sendo muito ácido. Não, eu acho que o nosso processo político, de forma geral, ele precisa urgentemente ser modernizado, ser ajustado, ser alterado, porque, falando assim, dessas indicações, primeiro eu acho que você deixou muito claro. A gente vem há muitos anos já falando do aumento de representatividade das mulheres nos cargos de liderança, nas tomadas de decisão, em postos de relevância, até por conta não só da visão, como a sensibilidade e, de fato, a representação. Elas têm capacidade, tem muita mulher capacitada para ocupar qualquer que seja o cargo no nosso país. Aí a hora que você tem essa oportunidade, você troca a mulher e coloca um homem. Não tem nenhuma mulher que tenha a condição de assumir esse cargo hoje. Notório saber? Você me desculpa, mas eu duvido. Eu acho que tem mais do que homens, inclusive. Talvez tenha até mais do que homens. O segundo ponto você mesmo deixou claro, para ocupar qualquer cargo, para você ser procurador num município, você passa por todo um processo seletivo, você faz um concurso público que não é fácil, né? Aí, para você ocupar o cargo máximo, falando do judiciário no nosso país, o Supremo,
ele é indicado pelo presidente por uma pessoa que, assim, não tem qualquer capacidade, não tem obrigação de ter qualquer capacitação jurídica. Sim. Não é exigido do presidente Fala, da República notório conhecimento esse é bom para ocupar um cargo na nossa Suprema Corte. Aí o Senado, que para estar naquela posição, ele basta ser eleito, ele precisa só provar que sabe ler, escrever e ser eleito pelo povo. Então, quer dizer, também não tem comprovação nenhuma de capacidade jurídica. Notório saber jurídico. Exato, não tem a capacitação para definir quem é bom ou ruim para estar sentado numa cadeira do Supremo. E aí você tem um monte de colegiados, você tem a OAB, você tem Conselho Nacional de Justiça, você tem um monte de outros colegiados que poderiam sim indicar, que tem essa competência, que tem essa capacidade, tem esse conhecimento até de fazer a melhor avaliação. E aí se indicar 2, 3 nomes, e desses 3 nomes, aí de repente o presidente fala, eu prefiro A, B ou C, e aí sim ser sabatinado, mas a definição, quem definir a capacidade, a competência para assumir esse cargo seriam seus pares. Eu posso até colocar mais um adendo aí nesse teu posicionamento, que eu achei muito bacana, as indicações de outro. Eu acho que iria mais além. Na verdade, a sabatina deveriam ser feita por esses órgãos. A votação no Senado é política. Sim. Tá claro isso. Não tem outro voto a não ser político. É isso aí. É o voto político. Então, dá ao Senado, que é de Senado, o voto político. A sabatina por órgãos de competência que conheçam realmente a condição de avaliar o notório saber. Perfeito. Mas que se ao menos fosse indicado por pares, por quem de fato conhece, quem faz, deixa de fazer, quem tem capacidade, quem não tem capacidade, quem fez trabalhos relevantes, todo o histórico, quem não fez. Todo o histórico do indivíduo, analisa esse. Mas não aí, vai colocar o cara para fazer uma prova, não é isso. Mas pega então, lá. aí você pega um camarada que tá saindo do ministério onde é um dos piores avaliados desde que começou o governo para assumir um cargo no Supremo. Com um escândalo agora envolvendo aí uma questão de aproximação com a dama do tráfico, essa coisa toda que veio à baila aí, inclusive então, o Estadão, a jornalista está sendo perseguida por isso. E aí é quem é indicado, porque afinal quem indica é o presidente. Sabe, Márcio, então isso é muito triste, cara, pro nosso país. Isso é muito vergonhoso. Como eu falei, o processo político todo, na minha opinião, já é errado. Porque, caramba, para você assumir um cargo, às vezes de auxiliar, volto a dizer, num município, fazer às vezes um trabalho básico, você tem que comprovar a escolaridade, tem que comprovar a competência, tem que passar por um serviço público. Aí para você ser um senador, um deputado federal, quem vai legislar, você não precisa ter conhecimento jurídico. Basta você saber ler e escrever. Márcio, cara, tá totalmente invertida a prioridade, cara. Tá de cabeça assim, pra o baixo, cidadão pra votar, saber ler e escrever, tudo bem. Aí, agora, o camarada pra assumir um posto, pra legislar, pra criar leis, pra melhorar e modernizar leis, ele não saber de lei, ele só saber ler e escrever. Mas é claro, cara, que a gente não vai conseguir evoluir em nível jurídico no nosso país, em nível legislativo no nosso país. Isso tá mais do que claro. Se você pegar um professor de ciências, de biologia, para cuidar da engenharia, é claro, não é o know-how, não é a expertise. Você tem que pegar esse cara para tratar de meio ambiente, para tratar de ciências humanas. Então é cada um na sua área. Por isso que eu falo que a função do voto político é uma coisa, a função técnica é outra. Exatamente. É outra coisa. Você tem que ter os técnicos, você tem que ter as pessoas especialistas nos assuntos para poder realmente
olha, agora vai ser sabatinado pelo Senado. Claro, pegou e passou para a mão do Senado, agora se vira. Mas aí tem o orçamento secreto, tem as emendas, tem os projetos, tem o pessoal, tem o ministério que eu te dei, tem tudo isso que está ali na votação. Tá ali, o teu voto agora é cargo por voto, voto por cargo. Não, a gente precisa fazer um adendo. Como você bem falou. O trabalho que o Senado faz é um trabalho extremamente estritamente político para uma área que deveria ser técnica. O problema é o Supremo hoje não é mais uma área técnica. Assim, o Supremo hoje tem sido mais político do que o próprio político. Então a gente conhece mais ministros do Supremo do que deputados, senadores. Então, ele tá sendo um agente político com muito mais força e evidência do que quem deveria fazer esse papel. Então, realmente, a gente está com tudo invertido. Se falar do Senado aqui, quem vai lembrar do deputado mais lembrado, do senador mais lembrado, vai ser o astronauta. O astronauta, o senador mais lembrado. Saber agora quantas andas, né? Eu prometi que ia começar a fazer um levantamento em relação ao que é difícil, porque o trabalho é tão mínimo que se a gente for pautar os nossos bate-papos com base nisso, vai faltar assunto. A gente pode fazer um programa de 20 minutos que vai estar o suficiente, porque falta trabalho. Agora, se a gente pautar o movimento político do Supremo, aí a gente pode fazer um programa de 5 horas aí que por dia vai ter assunto. Todo dia tem assunto.